Se você não se levantar, ninguém vai te puxar. Eu digo porque eu passei por isso. Eu também fui assim. Eu tive uma infância... Não tinha ninguém por mim. Eu não tinha carinho, eu não tinha apoio. Eu era como se fosse invisível. Como se fosse invisível, como se eu não existisse. E não tinha apoio nenhum. Eu não tinha com quem contar. A minha irmã até costumava dizer que eu era largada, sabe? Aí você pode até pensar assim, nossa, que maldade ela dizer isso, né? Mas não é não, ela dizia isso mais pela dinâmica da família mesmo, sabe? Assim, porque ela sabia, ela entendia como que era a dinâmica da nossa família. Então, pra você ter uma noção, assim, já até me esqueceram pro lado de fora. Sério, uma vez a gente estava chegando da igreja e todo mundo entrou pra dentro de casa e me esqueceram. Sentada lá no banquinho e eu dormindo, né? Porque eu tinha mania de dormir no colo e então, sei lá, acho que me sentaram lá no banquinho e me esqueceram lá à noite. Só sei que eu levantei assim de madrugada e batendo na porta. E curioso, porque todo mundo já tava dormindo, sabe? Então, bem isso que aconteceu comigo. Isso é uma história real, assim, não é nem historinha que eu tô falando. Então, por muito tempo, eu fiquei esperando que alguém viesse me salvar. Mas ninguém veio me salvar. E foi aí que eu aprendi, sabe? Eu aprendi algo muito importante, que foi se eu não me levantasse, ninguém ia me puxar. Ninguém viria para me puxar. Então eu quero te dar umas ideias que assim, que funcionaram para mim, que deu certo. Primeiro, começa pequeno. Eu comecei cuidando de mim mesma, assim, com um passinho de cada vez. Eu arrumava meu cantinho, eu fazia minhas tarefas. E sempre que eu podia, eu aprendi, assim, algo novo, sabe? Foi pequenos passos, mas, assim, que me deu muito mais confiança. Outra coisa muito importante também é organize o seu dia. Eu sei que é difícil, porque é corrida, é o dia a dia, as tarefas de casa, do trabalho e tudo, então é corrido, então, mas é importante organizar o seu dia. E mesmo que ninguém te cobre por isso, né? Mesmo que tenha ninguém ali cobrando, sabe, ou que te ajude, você tem que organizar a sua rotina. Crie horário. Por exemplo, eu criava horário para estudar, assim, para ler, para escrever, porque eu adoro escrever, então tirava um horário para escrever um poema ou sei lá o que, um trabalho. E, e eu pesquisava também algo assim para me fortalecer. Eu sempre aprendia algo para me fortalecer. Reconheça as suas conquistas. Isso é muito importante também. Mesmo que para você não seja tão grande, uma coisa tão grande, mas que seja uma conquista sua. Então, celebre essa conquista, reconheça isso. Mesmo que ninguém estava por perto de mim, estava comigo, eu sempre comemorava minhas vitórias. Tipo, sei lá, alguma coisa assim difícil que eu conseguia fazer sozinha, assim, mesmo que mentalmente, mas eu celebrava isso, sabe? Isso me dava muita força para continuar. Respire fundo, se acalme. No momento de dificuldade, é, eu aprendi a me dar um tempo, sabe? Assim, parava, respirava, tentava pensar em algo bom. Então isso me dava mais clareza, sabe? Isso é muito bom, assim, para você parar, refletir, e ajuda muito você a seguir em frente. Então isso dá uma clareza para a mente. Aceita ajuda, mas o primeiro passo tem que ser seu. Mesmo quando alguém aparece assim para te apoiar, sabe? Mas o primeiro passo tem que ser seu. Isso é muito importante.
E quando eu queria mudar algo na minha vida, eu primeiro tentava sozinha. Eu pesquisava, ia tentando. Aí depois que buscava orientação. Então, levanta, levanta. Mesmo com medo, mesmo achando que não dá, cada tombo, cada lágrima, tudo isso está te tornando mais forte. Olha para frente, dá um passo hoje, um passo amanhã, cada dia, cada coisa um passo. Quando você se levanta sozinho, você descobre que você é mais forte do que você imaginava. E é aí que o mundo começa a abrir as portas para você. Você amadurece. Mas nunca se esqueça, a primeira mão que te puxa sempre será a sua. Não esqueça disso. Então, se por acaso hoje você está no chão, lembra disso. Ninguém pode te levantar. A força está dentro de você. Respira fundo e dá o primeiro passo. E antes de ir, não esquece, hein, de deixar seu like e se inscreva para eu continuar trazendo mais mensagem como essa para você.